Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrar todos bem e com saúde. Na nossa aula de redação de hoje, nós vamos continuar falando sobre a dissertação escolar. Na nossa primeira videoaula de redação, vocês puderam aprender sobre a tese, como se chega até a tese. Hoje vamos falar da argumentação, do argumento. Uma dissertação, ela precisa apresentar argumentos. E o que é que vem a ser argumentar? Argumentar é defender uma ideia, procurando apresentar razões para que as pessoas com quem estamos argumentando aceitem nossa ideia como a melhor, a mais aceitada, a mais equilibrada ou a mais importante, a mais verdadeira. Sempre que argumentamos, temos o objetivo de convencer alguém a pensar como nós. Então, eu coloquei aqui um slide para ajudar a gente a compreender bem essa questão aí do assunto, né? Então, o que é que vem a ser o argumento? Argumento é uma palavra derivada do latim argumentum, que originalmente quer dizer fazer brilhar, iluminar. Portanto, ao utilizarmos argumentos, fazemos brilhar nossas ideias, damos ênfase a elas. Os argumentos são utilizados para justificar uma tese. Como vocês sabem, a tese é a defesa de uma opinião, de uma ideia. Para defender uma tese, o autor de um texto pode utilizar argumentos diferentes. Um deles é o argumento baseado em provas concretas. Nesse caso, o autor, para fundamentar o seu posicionamento, recorre a fatos históricos, a exemplos do cotidiano, a resultados de pesquisas científicas e a dados estatísticos, por exemplo. Então, para aí o autor se fundamentar, né, para ele mostrar a defesa, muitas vezes, de uma tese, de uma ideia, então ele precisa recorrer a determinados fatos históricos, né? Ele precisa aí recorrer a exemplos do cotidiano, a resultados de pesquisas científicas e a dados estatísticos. E como há diferentes tipos de argumentos, nós vamos ver aqui apenas dois tipos que são importantes para a construção, para a elaboração do texto e que você pode recorrer para escrever seu texto dissertativo. Então, o primeiro argumento que eu trago aqui é o argumento de autoridade, também conhecido como argumento por citação. Então, trata-se da citação de autores importantes, especialistas em determinada área ou ainda de informações veiculadas por instituições. Então, quando se fala de argumento de autoridade, estou me referindo aí a citar autores importantes, a fazer referências a autores importantes, a especialistas de uma determinada área do conhecimento, ou também estou me referindo aí a informações veiculadas por determinadas instituições. Então, aqui tem o seguinte exemplo. Para cuidar da saúde, é recomendado fazer dieta, manter um peso saudável, se alimentar bem, fazer exercício, ter uma boa noite de sono. A lista é grande, mas até o médico Drauzio Varella, uma das maiores referências em medicina no Brasil, acredita que não dá para viver em função de saúde. Então, nós temos aí um parágrafo fazendo referência a um grande médico, a uma autoridade da medicina, que é o Dr. Drauzio Varella. O segundo exemplo fala o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um primeiro desafio para enfrentar a doença de Chagas e outras enfermidades negligenciadas é criar uma estrutura que permita o tratamento. Então veja aí que nós temos nesse exemplo aí fazendo referência, o exemplo fazendo referência aí, trazendo a OMS, então segundo a Organização Mundial da Saúde, falando aí da OMS. E nós sabemos que a OMS é um órgão da ONU, então temos uma referência a um órgão que é conhecido mundialmente, e nós estamos vendo aí quase que diariamente, né, nos jornais, na mídia de um modo geral, que o presidente da OMS falando dessa pandemia, né, os cuidados que a população deve ter com relação ao coronavírus. Então, volta e meia, nós estamos sempre vendo aí o presidente da OMS falando a respeito, né, do coronavírus. Bem, vocês podem ver por meio aí desses exemplos que todas as vezes que recorremos à autoridade de outra pessoa, teremos uma argumentação por autoridade ou, como eu falei, por citação. Então, vejam, eu não posso, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu não posso, de forma alguma, utilizar um argumento, colocar na minha redação, na minha dissertação, um argumento, uma fala, né, uma ideia que a minha vizinha tenha falado, ou expressado, ou um argumento apresentado pelo meu pai, pela minha mãe sobre um determinado assunto. Não, o argumento de autoridade, ele deve tratar-se de citação de autores importantes, reconhecidos, autoridades das áreas, né, do conhecimento. Então, eu não posso, na minha dissertação, escrever qualquer tipo de argumentação por autoridade.
As informações precisam ser veiculadas por instituições ou por determinadas áreas do conhecimento ou por determinados especialistas. O segundo tipo de argumento é o argumento de raciocínio lógico, que ocorre quando o autor, em sua argumentação, utiliza a relação de causa e consequência, o efeito de um determinado fato. Então, quando eu falo de argumento de raciocínio lógico, eu estou me referindo a causa e consequência. Então, temos aqui o seguinte exemplo: é a falta de controle do trabalhador sobre a sua situação no emprego, né, que conduz à incerteza, frustração, motivação reduzida e, enfim, ao esgotamento. Então, o que é que causa o esgotamento aí desse trabalhador? A sua situação no emprego. Qual é a consequência disso? Então, essa falta de controle do trabalhador na sua situação aí no emprego acaba gerando o quê? Trazendo que consequência? A incerteza, a frustração, motivação reduzida e também ao esgotamento. Depois temos aqui, a exemplo disso, muitos dos nossos atletas ao longo de suas carreiras precisam apelar para vaquinhas online e a ajuda de amigos e familiares para se manterem no esporte. Então, nós temos aí a causa. Né? Qual é a causa? Muitos atletas precisam aí recorrerem a vaquinhas online. Então, para quê? Para que eles venham a se manter no esporte. E qual é a causa disso? Que consequência isso acaba trazendo? A falta de estabilidade reflete no desempenho do atleta nas suas competições. E temos aqui ainda, continuando o parágrafo, o nadador César Cielo, por exemplo, não conquistou sua vaga olímpica justamente por estar enfrentando uma má fase, fruto da inconstância na sua carreira devido às dificuldades financeiras. Então veja aí que nesse parágrafo nós temos aí uma referência ao nadador César Cielo, que é um nadador que todo mundo conhece, né? Então, ao escrevermos um texto argumentativo, nós precisamos utilizar essa relação causa e consequência, que é muito importante. Então, por quê? Porque se eu pedir para que vocês escrevessem, né? Se eu pedisse para que vocês escrevessem aí, se eu peço para que vocês venham a escrever um texto falando sobre a situação atual do trânsito no Brasil. Então, vocês precisam pensar primeiramente aí nessa relação causa e consequência. Então, quais são as causas, quais são as consequências dessa situação atual do trânsito no nosso país, no Brasil? Poderíamos pensar aí como causa o quê? Então, posso elencar aqui para vocês o seguinte, como causa: o excesso de veículo nas ruas, o mau planejamento urbano, transporte público precário, falta de rodovia ou rodovias em situação precária. Como consequência, eu posso dizer o que nessa redação que eu venha aí a escrever, que de repente eu peça para vocês escreverem, vocês podem falar aí como consequência a respeito dos transportes públicos lotados, trânsito lento, estresse da população, impacto na qualidade de vida dos cidadãos e etc. Então, temos aí uma série de causas e consequências que nós podemos via elencar aí no texto. E o argumento de causa e consequência é um argumento assim bastante convincente. Por quê? Porque ele literalmente abre a sua mente e a inunda de ideias. Então, diante de qualquer tema, temos que pensar aí nessa relação causa e consequência, porque isso vai nos ajudar a escrever um texto. Então, eu chamo a atenção para o seguinte aqui, que uma dissertação escolar é importante que os argumentos eles estejam bem claros para o leitor. Então, eu preciso escrever de forma clara, né, para o meu leitor, para que ele entenda aquilo que eu estou escrevendo, para que ele venha entender aquilo que eu estou dizendo. Depois nós temos aí, quando o autor expõe argumentos alheios e os critica, ele faz uso da contra-argumentação. Essa estratégia argumentativa tem a função de mostrar a fragilidade dos argumentos alheios e dar força aos do próprio autor. Ou seja, essa contra-argumentação é quando o autor critica a ideia, o argumento de outro autor e mostra a fragilidade desses argumentos apresentados, explicitados, e dá credibilidade aos seus próprios argumentos, que são, na verdade, seus contra-argumentos. Né? Então, esses contra-argumentos, né, desse autor agora são os corretos, são os verídicos, são os verdadeiros. Ao decorrer do texto, vão sendo apresentados argumentos propriamente ditos, junto com exemplificações e citações, né, se existirem.
Então, é sempre bom trazermos aí no texto, na redação, exemplos e citações de autores importantes a serem colocados aí, a serem explicitados na dissertação. Os argumentos devem ter um embasamento. Nunca deve-se afirmar algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridas. Então, eu nunca posso afirmar algo que não venha de fatos e informações confiáveis e informações, eu não posso estar colocando aí qualquer informação. Então, tem que ser uma informação de grande circulação. Informações que a gente muitas vezes vê em jornais, né, em revistas de grande circulação. Então, não é qualquer informação que eu posso estar colocando, que eu posso estar citando na minha redação, na minha dissertação. Então, deve-se afirmar algo que não venha aí, ó, de estudos, informações, né, previamente adquiridas. Então, nunca deve-se afirmar algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridas. Os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade, ou seja, não podem ser inverossímeis, ou seja, eu não posso inventar coisas que não existem, que não são verdadeiras. E aqui o último, caso haja citações de pessoas ou trechos de textos, os mesmos devem ser razoavelmente confiáveis, não se pode citar qualquer pessoa. Então, é preciso citar autores de determinadas áreas do conhecimento. Eu não posso citar qualquer pessoa, como eu já falei. Então, é bom citarmos estudiosos, pesquisadores, cientistas, autoridades de uma determinada área. Então, prestar atenção nessas questões aí, nisso que foi elencado aqui, essas informações. Então, agora nós vamos analisar uma dissertação, vamos observar os argumentos presentes nessa dissertação. Esse texto está no módulo de vocês, ele foi escrito por uma aluna do ensino fundamental dos anos finais, de Bauru, uma cidade do estado de São Paulo. A aluna, ela participou de um projeto de escrita e este texto foi um dos finalistas do projeto por ter sido bem avaliado. Então, nós vamos ler aqui o texto na íntegra. É que esse texto está falando aí. Então, temos aí o título, né? Que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? Eu chamo a atenção aqui para o seguinte, que essa aqui não deveria ter existido essa vírgula aqui. Essa vírgula foi empregada incorretamente. Então, aqui começando a leitura. Aqui na minha cidade, Bauru, interior do estado de São Paulo, há muitas crianças trabalhando. Na minha sala de aula mesmo, existe um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta para ajudar seu pai desempregado. Ele faltava muito na escola, então a professora conversou com ele e lhe disse que parasse de faltar, pois estava sendo prejudicado. Ela também disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança, garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Existem pessoas que empregam crianças para trabalhar e assim pagam menos, alegando que as crianças fazem o trabalho mais devagar. É um absurdo. Dizem que estão ajudando, senão essas crianças estariam passando fome, roubando e até se drogando. Há pessoas que acreditam que as crianças não devem trabalhar, mas só estudar para serem alguém na vida. O grande problema é que a maioria dessas pessoas sente pena das crianças e acaba comprando os produtos que elas vendem, sendo que deveriam comprar dos adultos. Do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar, porque não permite à criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Lá as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeira e educação. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora de Bauru, do Brasil e do mundo. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante emprego para o pai e nem comida. Então, esse texto foi escrito pela aluna Ana Sá. Né? E aqui nós temos o título do texto dela, da redação dela. Esse texto ele está disponível nesse site e o último dia, né, a última vez que foi acessado foi em 7 de maio de 2018. Então, é sempre importante aí quando a gente lê um texto, a gente observar essas informações aí, né, que vem às vezes no final do texto, que vem toda mostrando quem é o autor, né, a referência aí a referência, né, desse autor, quem é o autor, qual é o texto, né, quando foi publicado esse texto. É importante observar esses dados, essas informações. Bem, então aí a proposta de produção do texto da aluna, da autora, provavelmente tenha sido aí a questão do trabalho infantil, as causas e as consequências do trabalho infantil. Logo aí no primeiro parágrafo a gente pode ver que ela apresenta a situação
problema. Qual é essa situação problema? Que na cidade de Bauru, né, interior do estado de São Paulo, há muitas crianças trabalhando e que na sala dela aí há um coleguinha que vende amendoim de porta em porta para ajudar o pai que está desempregado. Então, a situação problema é ela falando justamente dessa questão aí das crianças estarem trabalhando. E vejam, aqui no terceiro parágrafo, ela fala o seguinte, a autora critica aí as pessoas que empregam crianças, né? Então, existem pessoas que empregam crianças para trabalhar e assim pagam menos, né? Então, vejam, as pessoas que empregam crianças usam aí um argumento para justificar por que pagam menos a elas. Por que vão pagar menos? Porque as crianças fazem o trabalho mais devagar. Então, por isso que elas recebem menos, porque elas trabalham lentamente, né? São mais lentas, trabalham mais devagar aí. Então, ela aí diz aqui, é um absurdo, diz que estão ajudando. Aí nós temos um outro argumento aí que a autora apresenta. Um argumento justificando por que empregam crianças. Então, para ajudá-los, senão essas crianças estariam passando fome, roubando e até se drogando. E nós vamos ver aqui também no texto que é um contra-argumento, uma contra-argumentação. Então, quando ela diz aqui, há pessoas que acreditam que as crianças não devem trabalhar, mas só estudar para serem alguém na vida. Aí ela mostra aqui, ó, o grande problema é que a maioria dessas pessoas sente pena das crianças e acaba comprando os produtos que elas vendem, sendo que deveriam comprar dos adultos. Então vejam aí, né? Que a autora também, ela vai expressar a sua opinião aqui ao dizer que as pessoas deveriam, o que as pessoas deveriam fazer, comprar os produtos vendidos por adultos, em vez de comprar os produtos vendidos aí pelas crianças. Bem, a autora também vai colocar aí o seu ponto de vista. Olha aqui, do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar, porque não permite à criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Vejam que na primeira videoaula de redação eu falei para vocês que a tese ela pode aparecer no início da introdução, no último período da introdução e também no início do desenvolvimento. Vejam onde é que a tese dessa autora aparece aí no texto, no quinto parágrafo, aqui, ó. O trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar. Então, essa aqui é a tese dela. Então, a tese dela aparece aí no quinto parágrafo. Vejam que a tese ela pode aparecer em qualquer parágrafo. E vejam que sempre temos aí presente no texto a tese. Sempre a tese vai aparecer. E aí temos o seguinte, então a autora coloca aí o seu ponto de vista, né, sobre o assunto do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime. Então aqui é a tese, aqui é o ponto de vista dela, dizendo que isso é crime, o trabalho infantil é crime, que tem que acabar. Por quê? Porque não permite a criança viver a sua infância e compromete aí o seu futuro. E ela também vai apontar aqui nesse quinto parágrafo uma solução. Qual é a solução que ela aponta aí para o problema? Então, a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Lá as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeira e educação. Então, veja que ela também aponta aí uma solução. E a autora aqui no sexto parágrafo, né, quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho porque seu pai não conseguiu um emprego na casa e na casa dele não tinha mais o que comer. Então, no sexto parágrafo, a autora aí retoma o exemplo lá do seu amigo, da introdução, para mostrar que, neste caso, o problema ainda não foi resolvido, não tinha sido resolvido. Assim, ela vai aí preparando o caminho para a avaliação da situação problema que está lá, que está aqui também presente na questão do sétimo parágrafo, porque é o que ela diz aqui. Infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora de Bauru, do Brasil e do mundo. Veja que ela retoma o que ela disse lá no início, né, do texto, no primeiro parágrafo. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, aqui ela retoma a questão do ECA, né, não garante emprego para o pai e nem comida. Então, vejam que ela começa o texto falando do menino que trabalhava vendendo amendoim e ela encerra o texto retomando essa situação, problema, dizendo que ele não é a única criança a trabalhar em Bauru, no Brasil e nem no mundo aí, né? E podemos ver aí também no texto como a autora ela foi construindo, elaborando, né, minuciosamente, paulatinamente aí seus argumentos. Então, ela traz aqui
no texto, podemos ver aqui, analisando essa questão dos tipos de argumentos que nós vimos, o argumento de autoridade e o argumento de raciocínio lógico, analisando aqui no texto, nós vamos ver que ela traz esses exemplos aí os tipos de argumento. Então, nós temos aqui um exemplo do argumento de autoridade, quando ela cita aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança, garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Então, nós temos aqui claramente, nitidamente, um exemplo de argumento de autoridade. E também temos aí no texto um argumento de raciocínio lógico, né? Quando nós falamos de raciocínio lógico, como eu já falei, nós estamos falando de causa e consequência quando a autora apresenta seu ponto de vista. Aqui, ó. Do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar. Então, aqui nós temos a causa. Qual é a consequência? Porque não permite a criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Então, nós temos aí essa relação causa e consequência. Um outro exemplo também que aparece aí no texto de causa e consequência está aqui quando ela diz isso aqui, ó. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho porque seu pai não conseguiu um emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Onde é que está a causa e onde é que está a consequência? Então, a causa está aqui, ó. Por que, que o menino voltou? Não é porque o amiguinho dela voltou a trabalhar nas férias de junho. Então, a causa é porque o pai não conseguiu um emprego e ele não tinha mais o que comer dentro de casa, não tinha mais comida em casa. Então, o que é que acontece? Por conta disso, devido o pai estar desempregado e devido não ter o que comer dentro de casa, ele precisa voltar a trabalhar, ele precisou voltar aí a trabalhar nas ruas, principalmente a trabalhar, né, nas férias de junho. Então, aqui nós temos a consequência, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho e temos aqui a causa. Seu pai não conseguiu um emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Então, bem, pessoal, nós estamos vendo aí, né, vocês puderam ver aí a análise do texto, né, prestando atenção nós analisamos aí cada parágrafo, as ideias, os argumentos que essa aluna, que essa autora apresentou. Então, está aí a análise do texto, uma pequena análise. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo apresentado. Aí nós falamos a respeito dos tipos de argumentos, sobre a argumentação. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Estarei à disposição de vocês. Então, até a próxima aula e bons estudos a todos.